Olá, turma, boa noite. Vamos dando sequência por aqui na nossa série, né, de conteúdos falando sobre a continuidade daquilo que nós iniciamos nos vídeos anteriores, né? E aqui nós temos um roteiro, né, do que já foi feito e o que a gente ainda precisa implementar, né? Estamos hoje novamente em um modelo remoto e deixaremos esses vídeos por aqui para que a gente possa, como disse, continuar e tendo isso como um material de apoio para vocês poderem consultar. Então, vamos lá. Relembrando aqui, estou com um slide de plano de fundo para que a gente possa seguir, né, e manter aqui a referência do que já foi feito e o que ainda a gente precisa estar acrescentando, ok? Bom, nós recebemos um computador na nossa série aqui do estudo de casos sobre a placa-mãe do positivo com B75 após PIV75CX, que é o modelo que nós estamos usando aqui para estudo de caso, é aquele computador que nós já apresentamos a nossa história em relação a ele, né? O computador já foi recebido, criamos uma ordem de serviço para ele, desmontamos o equipamento, foi feita uma limpeza, correto, de alguns conjuntos ali dentro da nossa configuração, remontamos o computador, fizemos toda a parte de montagem e agora vem procedimentos seguintes. Nós temos aí a necessidade de instalar um sistema operacional. E aí a gente precisa verificar algumas condições aí. Primeiramente, né, como faremos essa instalação? Né? Qual é o sistema operacional que vai ser instalado? Qual é a predileção do usuário / cliente? Né? Quais são os requisitos de hardware que ele possui? Porque essa questão da instalação ela tem que também, né, não é só uma questão do eu quero, né, tem que ver se eu posso, né, tem que ver se aquele sistema operacional que o usuário / cliente prefere é compatível com o que ele tem de configuração de hardware. Então, esses passos são aqueles que nós vamos adotar nesses próximos vídeos, né. Vamos aqui fazer a instalação do sistema, mas para que antes dessa instalação seja feita propriamente dita, nós precisamos aqui nos certificar de algumas questões. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, estou aqui com outro slide sobre a instalação do sistema operacional. O que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Vamos lá. Instalo direto, faço algum procedimento antes. Quais são as observações que nós devemos tomar aqui na hora de fazer essa instalação do sistema operacional? Primeiro, fazer um backup dos arquivos do cliente. Né? Como assim backup, professor? O que é um backup mesmo? Não me lembro mais. Backup é uma cópia de segurança, né, dos arquivos instalados nesse dispositivo de armazenamento. Né? É de bom tom, antes de fazer uma instalação do sistema operacional, fazer uma cópia dos arquivos do cliente, do usuário, no caso, né? E aí, para que você possa restabelecer esses dados, esses arquivos, esses programas que, porventura, estejam instalados no dispositivo de armazenamento. Importante, né? Em épocas, né? Em tempos de Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu costumo dizer sempre, não precisamos de lei para termos senso ético, né? Ética, ou você tem ou você não tem. Não é uma questão de legislação. Independente de LGPD, independente de privacidade de dados, nós temos que tomar cuidado com o nosso comportamento, a nossa conduta ética. Né? Ao acessar um computador, ao acessar um dispositivo de armazenamento de um cliente, de alguém que está recorrendo aos nossos serviços, vai fazer um backup? Cuidado, né? Preste atenção no que você está acessando. Procure realmente ser ético. Né? Atenção com dados sensíveis, né, que eu coloquei aqui no nosso slide. E estou caracterizando como dados sensíveis tudo aquilo que possa estar diretamente ligado à privacidade da pessoa. Tudo bem? E ética eu não preciso dizer o que é, pelo amor de Deus. Né? Perfeito? Então, como fazer um backup dos arquivos? Né? Vou deixar um vídeo à parte só para citar algumas
alternativas para a criação de backup. Né? E lembrando, novamente, agora saindo apenas e tão somente da questão ética, e vamos para a questão legal. Né? Houve uma época onde era normal você fazer uma cópia e guardar. Caso esse cliente venha a ter algum problema, você possa restabelecer. Hoje, aí a gente sai da questão ética e vai para a questão legal. Fez o backup, né, com autorização desse cliente, desse usuário, utilizou, restaurou esses arquivos, informa para o cliente, se ele quiser esta cópia, você fornece para ele, entrega para ele esta cópia, este backup, e exclui qualquer versão que você estiver ainda salvo. É uma questão de responsabilidade hoje, né? Não estou aqui falando da questão ética, mas enfim, da questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ficar guardando dados, né, de terceiros, mesmo com autorização, isso tem, em algum momento, pode gerar algum problema. Então, evite. Fez o backup, restaurou o backup, ou seja, reinstalou isso no dispositivo após a formatação e instalação do sistema operacional, entrega para o cliente a cópia e exclui qualquer coisa que você tiver. Tudo bem? Não mantenha dados de terceiros sobre sua propriedade. Para isso existe computação em nuvem. Né? Oriente, direcione, sugira ao cliente que ele faça uma conta. Desculpem, ele faça uma conta no Google Drive, ou no OneDrive da Microsoft, ou no Dropbox. Existem vários aplicativos hoje, vários recursos para armazenamento em nuvem, então não tem porquê você, como pessoa física ou jurídica, ou amigo ou colega, seja o que for, estar armazenando dados de outra pessoa. Não convém. Ok? Bom, porém, deixaremos um vídeo somente para isso. Sobre o sistema operacional propriamente dito, né? Fazendo backup, partindo para a parte seguinte aqui. Definição do sistema operacional. Qual sistema operacional que este cliente / usuário prefere? Segundo, né, no caso aqui, quais são os requisitos mínimos de hardware que o equipamento dele possui ali, né? Porque, supondo que ele queira instalar, por exemplo, o Windows 11. E aí a gente precisa verificar se o equipamento em questão, que nós vamos instalar esse sistema, suporta, tem condições de receber esse sistema operacional. E outra, não é só condições para recebê-lo, mas condições também para que ele desempenhe um funcionamento minimamente razoável, porque também não adianta você simplesmente instalar a última versão do sistema operacional e o funcionamento dele ficar muito aquém daquilo que você gostaria em termos de desempenho. Eu sempre coloco em pauta aqui desempenho, funcionalidade. Não importa estar com a última versão do Windows, a última versão, seja qual for o sistema operacional, se o equipamento, o computador que você estiver utilizando não tiver condições de rodar isso bem, né? Senão, tecnologia é uma ferramenta e ela tem que nos ser, né? Ou seja, ela tem que tornar possível, tem que viabilizar. Se não for para isso, não precisa ser. Ok? Por fim, para que a gente, né, possa ir dividindo aqui a pauta em vários vídeos menores. Chaves de instalação. O que significa isso? Bom, vamos partir do princípio que estamos falando de um mundo perfeito, né, onde as pessoas vão ter ali um software licenciado para que você possa instalar no sistema operacional. Ok? Levando em conta um mundo perfeito. Mas nem sempre é. E aí, esse usuário, esse cliente, chega para você e fala que ele não tem uma chave de instalação. Ou seja, eu estou sendo bem elegante aqui, né? Quando eu digo que ele não tem uma chave de instalação, equivale a dizer que ele não tem o sistema operacional com licença para ser instalado. Ele quer uma cópia pirata. E aí, você, como um profissional, né, que trafega, né, ou melhor, navega nos mares da lei, não vai instalar isso. Agora, saindo do mundo perfeito, isso é terrível, porque estamos aqui gravando isso, né? Não tem como você instalar um software, profissionalmente falando, né? Ali você está cobrando por um serviço,
vai emitir uma nota, vai definir uma garantia se esse software não tem licença, ele é pirata. Isso é incompatível. Não dá para fazer uma instalação, não dá para executar um trabalho e gerar uma garantia de algo que é pirata. Então, pelo menos, uma chave de instalação válida esse cliente precisa ter. Caso ele insista numa versão pirata, você instala uma versão de avaliação, que ali, se não me falha a memória, vai funcionar por 15 ou 20 dias, no máximo 30 dias, e depois expira. Para que você não se complique, né? Nem para com esse cliente e nem para com a credibilidade que você precisa deixar no mercado. Eu também repito isso como um mantra em sala de aula, né? Garantia precisa ter 90 dias. A sua credibilidade precisa valer quanto tempo? Não há garantia para credibilidade. Se você queimou, né? Ou jogou por terra a tua credibilidade, vai ficar sem. E para que não fique ruim em nenhuma das situações, você não instale uma versão pirata e isso, né, decaia sobre a sua credibilidade, como eu acabo de dizer, instala uma versão de avaliação. Não implica em nenhuma ilegalidade, ela vai expirar depois de um tempo e aí não é problema seu também. Agora, quem optar, né, por seguir outros caminhos, isso aqui não entra dentro de um treinamento, né? Então aí cada um faz o que bem achar melhor. Tá bem? Então, no próximo vídeo eu vou colocar aqui as opções que nós teremos aqui para instalação, propriamente dito, e também algumas alternativas em relação à questão do backup. Perfeito? Vou encerrando essa primeira parte aqui e na sequência a gente volta com a nossa continuidade da série. Bem? Até já!